Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o Unibeast versão El Capitan. Essa versão ela está um pouco mais enxuta do que as versões anteriores que tinha, do Yosemite para trás. Por quê? Porque agora o Multibit utiliza o Clover Bootloader. Esse Bootloader ele traz várias melhorias e várias coisas internas nele que não precisam mais de ferramentas externas para poder funcionar. Então eu vou mostrar aqui para vocês o Multibeast, né? Vou abrir ele aqui. A cara dele continua parecida com as versões anteriores, então vamos começar aqui em Quick Start. Agora nós só temos duas opções aqui. Se nós queremos o boot no modo UEFI ou boot no modo Legacy. Isso vai depender de como você instalou, como você fez a instalação do sistema operacional. O UEFI, como já diz, é se você tem uma placa UEFI e Legacy se você tem uma placa que não é UEFI. Então aqui não tem muito segredo. Então vamos selecionar o FI. Por padrão ele vai fazer o que? Ele já vai configurar algumas coisas para a gente. O que? Então ele vai instalar o Clover nessa versão que ele especifica aqui. Vai colocar a cache mais básica de todas, que é a Fake SMC, que você precisa dela para funcionar. E vai definir que aqui o sistema é o Mac Pro 3.1, certo? Passando para a próxima aba Drivers, aqui nós vamos selecionar qual é o nosso driver de áudio. Então depende de cada placa-mãe. Na minha placa-mãe aqui é o driver ALC887. Eu utilizo esse driver. Aqui se você, por exemplo, você tem HD3000, que é o áudio por HDMI, você vai marcar aqui. Ou se você não tiver o seu driver aqui nessa lista, você pode usar os drivers da Voodoo, que seriam drivers genéricos que vão tentar forçar que o seu driver de áudio seja reconhecido, né? Passando aqui para a parte de disk, uma coisa que nós não temos mais aqui seria o Trim Enabler. O Trim Enabler ele é para ativar o suporte a Trim para os SSDs que não são Apple. Mas por que agora não tem mais uma ferramenta para ativar o Trim? Porque agora a Apple ela permite que através de um comando no terminal você ative o suporte a Trim para discos não Apple. Então você tem, por exemplo, eu tenho aqui no meu caso um SSD Samsung. Eu simplesmente vou lá no terminal, digito um comando e esse comando vai habilitar para mim o Trim. Então eu não preciso de uma ferramenta de terceiros. Por isso que eu falei que o Multibeast para El Capitan ele está mais enxuto, certo? Passando aqui para a parte de miscelânea, como eu falei lá, ele vai instalar a cache mais básica que é a Fake SMC. Se você quiser instalar os plugins para monitoramento de hardware, né, você pode selecionar aqui. Aqui é a ferramenta em si, então você monitora temperatura, rotação do cooler e outras coisas que você consegue monitorar com essa aplicação. A cache no CPU Power Manage, se você estiver tendo algum kernel panic com relação a gerenciamento de energia, né, você pode selecionar essa opção que ele vai fazer o que? Ele vai desativar a cache da Apple, né, que cuida da parte de energia, e vai adicionar no CPU Power Manage. Passando aqui para a parte de rede, você vai selecionar qual que é a sua interface de rede, né? No meu caso aqui eu tenho uma Realtek. Você vai selecionar qual versão você quer. Eu utilizo aqui a 2.0, que foi a que deu mais certo com o meu hardware. Passando para a parte de USB, você vai poder configurar. Geralmente a parte de USB 3.0 que dá alguns problemas no Hackintosh. Eu estou utilizando aqui uma placa da série 8. Então com essa cache aqui, marcando a opção 7/8/9 Series USB Support, eu consegui ter USB 3.0 e 2.0 totalmente funcional. Então aqui não tem muito o que falar, o que você vai selecionar, né? Se você tem uma placa-mãe da série 7, 8 ou 9, você pode marcar essa opção, mas aí é aquela máxima, né? Você vai ter que fazer teste para ver o que funciona melhor no seu sistema. Passando para a aba de bootloaders, como eu já marquei que eu quero o FI, né, boot no modo FI, ele já marcou o Clover nesse modo de boot. Passando para a aba customizações, eu vou ter apenas três opções aqui. A parte de gráfica, né, se eu precisar injetar alguma gráfica dessas, por exemplo a NVIDIA. Se eu uso uma NVIDIA antiga, da série
8000, 9000, 200, 400, 610, 630. Então eu marco para ele injetar uma cache que vai habilitar essa configuração da NVIDIA, né? No caso não é nem a cache, né? Ele vai alterar dentro do config plist, ele vai colocar é, essa configuração na parte de gráfico. SSDT Options, se eu tenho algum processador da série SandBridge, né, que é o processador de segunda geração da Intel, se você não tem, você não marca nada. E aqui em System Definition, se você precisa mudar a definição do sistema. No caso, como eu falei, ele já vai por padrão, ele instala a Mac Pro 3.1, que é o sistema que mais, a definição de sistema que mais funciona em todos os Hackintoshes. Mas se você precisar de alguma específica, por exemplo, eu tenho lá HD 3000, eu preciso que saia o Mac Mini para ele habilitar a porta. Então você vai marcar aqui a opção que você quer. Vindo em Build, ele vai dar um resumo de tudo que a gente já selecionou. Então a próxima opção aqui é clicar em instalar e ele vai fazer a instalação para a gente. Feita a instalação, só reiniciar a máquina e já vai estar tudo configurado. Uma opção interessante é vocês salvarem essa configuração para usar no futuro. Então vocês vêm aqui na opção salvar, vai colocar um nome aqui para ela, né? Config multibist. E pronto, ele vai salvar aqui para a gente, né? Salvou aqui um arquivinho. Então toda vez que eu precisar fazer essa mesma configuração, eu não preciso marcar de novo. Eu posso simplesmente abrir o multibist, download e procurar esse arquivo de configuração que já vai estar tudo configurado. Certo? Então é isso, pessoal. É só mais um breve explicativo sobre como funciona o multibist para a versão do El Capitan. Como eu falei, está uma versão mais enxuta, com menos ferramentas de terceiros, que você vai conseguir fazer as mesmas coisas que você conseguia fazer nas versões anteriores. É isso aí, até a próxima.